O Sentirutus é o primeiro boss do Black Desert que trouxe alguma noção de precisar fazer mais do que só bater. Por esse motivo, ele é considerado um boss de difícil execução, principalmente para quem está começando. Mas depois de um tempo e depois do costume, esse boss fica muito tranquilo. Esse vídeo ele vai servir como guia para vocês entenderem tudo o que vocês precisam fazer, para vocês poderem ter uma execução do Sentirutus bem tranquila e sem muitas dificuldades. Se você está com dificuldade ainda na execução da DG até a chegada do Sentirutus, não se esqueça de ver o guia da parte 1. Ele está disponível aqui no meu canal do YouTube e você tem um link aqui na descrição do vídeo. Antes de iniciar o Sentirutus, é importante você dividir as funções na PT. Todas as pessoas, menos a pessoa que vai fazer a mecânica da lua, vou explicar depois, devem recolher o pet. Vocês precisam também definir que todos tenham um Med Kit dentro do seu inventário e também quem vai ficar responsável pela mecânica das cores e quem vai ficar responsável para ficar no controlador. Tendo definido tudo isso, é hora de partir para a realização das mecânicas. Lembrando que esse boss precisa que todos os seus efeitos estejam no máximo. É recomendado fazer ele ou no gráfico muito alto ou no remaster. Caso você não consiga operar o jogo em nenhuma dessas configurações, basta que você tenha transparência de efeitos setada em 100% e rezar para não bugar. Antes da gente falar das mecânicas que o Sentirutus executa conforme o HP dele, vamos falar das mecânicas gerais desse boss, começando pelo controlador. O controlador é uma estrutura que fica na sala com 4 botões no chão. Esse controlador é responsável por o dano que o Sentirutus vai dar nos jogadores, tanto quanto o dano que os jogadores vão dar no Sentirutus. Então haverão horas que é interessante deixar o controlador no dano máximo e horas que é interessante deixar o controlador no dano mínimo. O player que ficar responsável pelo controle, ele deve ser o player com maior experiência nessa DG para ele conseguir não só prestar atenção nas mecânicas, no DPS do boss e também quando o boss dará um ataque forte para que ele possa correr no controlador e trocar a função do 4-3, que é a área de DPS, para 1. Então, como eu falei anteriormente, o controlador ele tem 4 níveis. É um nível no qual o Sentirutus não dá muito dano, mas você também não dá muito dano no Sentirutus, e até o número 4, que é o dano máximo que você consegue dar na Cobrona, e também o dano máximo que você recebe dela. Para você fazer esse boss, é recomendável que nas horas de DPS eles fiquem no nível 4 ou 3 e nas horas na qual eles vai dar o ataque forte ou que você vai executar alguma mecânica com a sua PT que é um pouco difícil, que ele fique no 1. O 2, geralmente a gente não utiliza. Existem 3 mecânicas que podem aparecer aleatoriamente a qualquer momento do boss. São elas a armadilha. Ela é uma armadilha que dá stun e ela pode aparecer em cima da cabeça de qualquer jogador a qualquer momento. Essa armadilha prende o jogador até que outros jogadores deem dano. Se você for melee, preferencialmente dê dano em SA. Caso você não seja melee, você seja ranged, pode só bater e aí a armadilha vai se desfazer. Essa armadilha ela é amarela e ela parece uma prisão. Também existe a mecânica de suga. É uma luz aleatória que aparece no meio da sala e puxa você em direção a um pequeno buraco negro, parecido com uma skill da Valkyria. Existem 2 tábuas nas extremidades da sala que servem para você se proteger do ataque forte que vem logo após esse suga. Assim que terminar o efeito de você ser sugado, você deve correr para uma dessas extremidades e se proteger atrás dessa tábua. Lembrando que nessa tábua você vai tomar um stun atrás dela. Não tem problema, ele não vai causar nenhum dano, mas se você estiver fora da tábua, fora da área de trás da tábua, você vai tomar hit kill, você vai morrer. E aí alguém vai precisar te reviver, então toma muito cuidado. A terceira e última mecânica é o sistema de goleiros. Aleatoriamente aparecerão umas pirâmides com uns fachos de luz apontando assim para todos os lados. A princípio essas pirâmides parecem inofensivas, porém elas summonam alguns peixes e esses peixes eles ficam dando um dano bem alto que pode levar a PT toda a morrer se vocês não dissolverem essas pirâmides. Para vocês dissolverem, vocês vão notar que a qualquer momento vão começar a nascer bolas, fachos de luz indo em direção a essas pirâmides. Basta que você ande por cima dessas bolas e aí, ao pegar 2 delas, a pirâmide vai se dissolver e vai parar de spawnar peixe.
É bem importante que todos os membros da equipe estejam sempre atentos ao posicionamento que eles estão, para que eles possam fazer a captura das bolinhas sem interferir no DPS do boss ou nas outras mecânicas que as pessoas podem estar fazendo ao mesmo tempo, ok? Isso aqui é um conjunto, essa parte aqui é um esforço que precisa ser um conjunto coletivo da PT, então todo mundo tem que se empenhar. Agora que a gente já sabe as mecânicas que podem aparecer o tempo todo, vamos falar das mecânicas que são sequenciais, que elas farão enquanto o Sentiruts chegar em um determinado nível de HP. A primeira é o peixe, e é uma das mecânicas que o pessoal mais confunde devido ao nível de dificuldade dela. Se vocês notarem, assim que vocês entram na sala dos Sentiruts, ela é dividida em 6 partes, meio como se fosse uma pizza. Cada jogador deve pegar uma parte, uma pizza, e deixar uma pizza vazia. Spawnarão 6 peixes, um em cada pizza. 5 desses peixes vão emitir um brilhinho de luz a primeira vez e depois desaparecer. O 6º peixe não emitirá luz nenhuma. Tem que tomar um pouco de cuidado porque às vezes o peixe buga e não emite luz, certo? Mas tudo bem, acontece, é parte do jogo. Basta que você mate os 5 peixes que emitem luz e deixe o 6º passar, o 6º ser absorvido pelos Sentiruts. Caso essa mecânica dê errado, você pode utilizar o seu iframe PV de cada classe ou o V para escapar desse hit. Essa é a única mecânica que, caso dê errado, você consegue pular ela. Então, por exemplo, se você está jogando de Corsária, você pode entrar no Terra e usar o seu iframe grande, que você também consegue escapar. Caso você tenha uma outra classe também com iframe PVE, como por exemplo da Shai, que você fica dando shift pro lado, você também consegue fazer essa mecânica sem problema. A segunda mecânica é dividida em 2 partes que acontecem ao mesmo tempo, que é a Lula. A primeira parte, várias pirâmides aparecerão ao longo da sala e apenas uma é diferente das outras. Tem que tomar um pouco de cuidado porque essa diferença é bem sutil, mas basicamente uma tem mais fumacinha do que todas as outras. E aí, a segunda parte consiste em achar uma lula que está brilhando e aí você precisa destruir essa lula. Aparecem 2 lulas brilhando por sala, então é bom que a PT se concentre em uma só e derrote essa lula o mais rápido possível. A pessoa que ficou encarregada de fazer essa mecânica é a única pessoa que tem que estar com os pets ativos, porque você vai dropar um item e aí dessa lula você precisa correr até a pirâmide que está com a fumacinha e ativar esse item dentro dessa pirâmide. É bom também lembrar que a pessoa que estiver executando essa mecânica, ela vai tomar uma boa quantidade de dano enquanto ela está colocando a lula na pirâmide. Para auxiliar, o que os outros 4 da PT podem fazer é ir para trás pro lado oposto no qual essa pessoa está e continuar dando nos Sentiruts para que ele vire os golpes, ao invés de mirar na pessoa, na lula, ele mire nos 4 que estão dando DPS do lado. Após a execução da mecânica do Lula, esse é o horário nos Sentiruts no qual a PT pode dar a maior quantidade de DPS possível. É recomendado que, caso vocês tenham uma Shai, essa é a hora de soltar o buff e tacar pau no cobrão. Opa, não, pera. Sempre lembrando, claro, de colocar o controlador no nível 4 para esse horário. A próxima mecânica pode ser feita por uma pessoa ou pode ser feita por 4 pessoas. Recomendável que faça com uma pessoa que ou saiba contar muito bem ou que todo mundo seja muito organizado ao ponto de não se bater. Então, assim, existem faixas na sala que elas começarão a piscar com 4 cores diferentes: azul, branco, amarelo e vermelho. Você deve contar a quantidade de que cada cor pisca e cada cor vai ter uma parede respectiva a essa cor que você deve correr e pegar um buff. Porém, esse buff só pode ser pego pela quantidade de cor maior que apareceu. Ou seja, se o Sentiruts piscou 5 vezes em azul, todos da PT devem ir buscar o buff azul e sair de perto da parede logo em seguida. Você não pode ficar encostado nessa parede. Essa mecânica ela pode se repetir até 2 vezes depois que ela acontece essa primeira vez. Então fique esperto, porque às vezes você vai precisar contar a cor de novo. A próxima mecânica é a mecânica da tábua. É aquela mesma tábua que você usa para se proteger do ataque do Suga dele. Porém, dessa vez, essa tábua vai brilhar um símbolo. Em cada metade da sala, 3 símbolos diferentes brilharão no chão, junto com um pequeno facho de luz. Uma pessoa só de cada lado da sala deve ser responsável
por pisar exatamente no mesmo símbolo que está aparecendo na tábua. Tome muito cuidado porque nessa hora você toma muito dano. Então, caso você seja uma classe com cura, é bom você já usar a sua cura, ou você pode usar pisar e usar skills de guarda frontal um pouquinho antes da área de luz, para você evitar esse dano e evitar de acabar morrendo. Então, você precisa repetir, você precisa capturar esses símbolos 2 vezes. Ele vai aparecer a primeira vez, você vai capturar, ele vai aparecer de novo no chão e você deve capturar de novo. Conseguindo isso, é só mais uma vez colocar o Sentiruts no nível 4 e dar muito dano. Após terminar a mecânica da tábua, a mecânica das cores deve se repetir. Caso a sua PT tenha muito DPS, é provável que ele skip essa mecânica das cores mais uma vez e vá direto para a cutscene. Então o próximo passo, ele vai dar uma cutscene, e se você chegou até aqui, parabéns, a parte mais difícil do boss já foi. As próximas mecânicas, elas não são tão difíceis assim, é mais dar dano e prestar atenção no que você está fazendo. Então continue dando dano nos Sentiruts até que de repente 2 escorpiões aparecerão de lados opostos dele. É só focar em bater na parte traseira. Quando esses 2 escorpiões chegarem a 50% de vida, ambos desaparecerão e algumas pilastras ao redor da sala serão ativas. Você deve daí então derrotar todas essas pilastras e voltar para bater no boss. Depois dessas pilastras, o máximo que pode acontecer é o Sentiruts repetir tanto a cor quanto o escorpião. Porém, a sua PT tem que ter o DPS suficiente para finalizar os Sentiruts em um determinado período de tempo, senão todos vão tomar o wipe. Se você chegou nesse ponto, é muito provável que ele já esteja morrendo. Então, é hora de buffar tudo, deixar o nível no 4 e terminar de executar o boss. Se tudo der certo, parabéns, você derrotou os Sentiruts do Rancor. Pegue sua recompensa, não esqueça de pegar as quests e bora para a próxima DG. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Caso vocês tenham interesse, estamos agora indo para a próxima DG Yoronakia. Tem apenas mais 2 boss e eu vejo vocês lá. Até mais!